Bem-vindo à nossa aula de número 4. Hoje vamos falar sobre a triunidade de Deus. Eu quero começar falando que a palavra trindade ou triunidade, ela não aparece nas Escrituras. É importante entendermos isso, porque eu percebo às vezes alguns cristãos tentando defender a triunidade de Deus, usando os mais variados argumentos que só dão na realidade combustível aos opositores da doutrina para que possam se fortalecer. Portanto, eu quero tratar com você hoje alguns assuntos históricos e bíblicos para que você possa entender um pouquinho mais essa tão difícil doutrina das Escrituras. Uma verificação nos mostra que muito antes do Concílio de Nicéia, a crença na Trindade ela já havia sido sistematizada entre os cristãos. Aliás, o próprio termo, que é um termo latino, ele foi usado em 212 por Tertuliano. Assim, nós podemos entender que o objetivo de Tertuliano em utilizá-lo era simplesmente dar uma explicação ao texto bíblico de João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, ou a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Bem, se Tertuliano tivesse se apegado só a esse texto, já bastaria para defender a divindade de Cristo. Mas, é claro, estamos falando aqui de um período onde os apologistas viveram e eles, de uma certa maneira, procuravam defender ferrenhamente a doutrina das Escrituras. Eu quero trazer a atenção a alguns conceitos errôneos sobre a triunidade ou a trindade de Deus. Primeiro, existe uma linha de raciocínio que diz que Deus é apenas uma manifestação através dos tempos. Por exemplo, o Pai é Deus, o Filho é o mesmo Pai que se transforma em Deus durante o período do Novo Testamento, e o Espírito Santo é Deus, assumindo assim o lugar do Filho e sendo, porém, o próprio Filho durante o período da graça. Essa visão está errada. É chamada de sabelianismo e esta visão até hoje é adotada pela Igreja Voz da Verdade. Mas é uma heresia que foi combatida pelos primeiros pais da Igreja. A Bíblia ensina que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus. Talvez essa seja a maior confusão na cabeça de alguns cristãos. Como podem os três serem Deus? O erro começa aqui. Nós não podemos trabalhar com essa palavra no plural. Na realidade, parece até um erro, mas a expressão correta é que os três é Deus. Isso mesmo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo compõem todos apenas um Deus, não três deuses, que seria triteísmo, uma outra doutrina errônea apresentada ao final dos séculos. Eu quero falar então, se o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, como entender isso? Como entender então a questão de três pessoas comporem apenas um Deus? Bem, isso não é tão simples quanto parece, mas com alguns exemplos nós podemos entender. Primeiro, o Pai não é o Filho. O Filho não é o Pai. O Espírito Santo não é o Pai. E o Espírito Santo não é o Filho. Mas os três, de forma distinta, compõem um único Deus. Para entendermos isso, pense, por exemplo, em um cacho de uvas. Embora seja apenas um cacho, nós podemos perceber que ele é composto de várias uvas. Da mesma maneira, a Bíblia, principalmente na língua hebraica, nos apresenta a ideia da unidade composta. Podemos fazer ainda uma outra comparação. A Bíblia diz que marido e mulher, quando se casam, ambos tornam-se uma só carne. Significa isso que o marido é a mesma mulher? Claro que não. Portanto, a Bíblia hebraica ela é repleta
de figuras, e esta é mais uma figura que nós podemos entender quando trata-se de Deus. A palavra Deus ainda é uma palavra polissêmica. Isto significa que ela tem diversos significados. Eu poderia, por exemplo, ilustrar que o governo norte-americano veio até o Brasil. Mas significa isso que apenas o presidente veio até o Brasil? Claro que não. O governo envolve toda a sua comitiva ou parte dela. Portanto, mais de uma pessoa compõe o governo. Da mesma maneira, Deus, mais de uma pessoa compõe a unidade chamada Deus. O nosso grande erro está nas concepções que nós temos vindas já desde o catolicismo romano. Na realidade, nós acreditamos em Deus como sendo o Pai apenas. E tentamos explicar atribuindo o termo Deus Filho, um Deus menor, e Deus Espírito Santo. Não. De acordo com a visão bíblica, os três são coiguais e coeternos. Compõem um único governo. Se você substituir a palavra Deus por governo, você vai ver como é muito mais simples. Compõem um único governo, mas são pessoas distintas. Assim como nós temos o presidente, o vice-presidente, os senadores, a Câmara, tudo isso podemos dizer que é uma representação do governo. Assim também, Pai, Filho e Espírito Santo representam a palavra que nós chamamos Deus. Ficou fácil para entender? Olha que diferença. Se existe um só Deus, e isso está muito claro, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve, ó Israel, Yahvé nosso Deus é único. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4. Existe um só Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 20. Deus é um. Sendo assim, podemos entender claramente, à luz desses exemplos, que nosso Deus é único. Isso também nos faz voltarmos um pouquinho no tempo, lá nos atributos de Deus. Vamos tratar então agora as características de cada uma dessas pessoas separadas. O Pai é Deus. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Segundo a presciência de Deus, Pai. João, capítulo 20, versículo 17. Subo para meu Pai, vosso Pai, e para meu Deus e vosso Deus. Portanto, fica muito claro que a atribuição do Pai é Deus. E o Filho? É interessante notar aqui também, para que você possa evangelizar e responder aos opositores do cristianismo, que a expressão Deus Filho, ela não aparece na Bíblia. Mas é muito claro a visão de que Jesus é Deus. Note, por exemplo, Romanos capítulo 9, versículo 5. Cristo, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo o sempre. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Você pode perguntar à pessoa que não acredita na divindade de Cristo: o que é toda a plenitude da divindade? O que é? Não teria condições de Cristo ser Deus se nele não habitasse toda a plenitude de Deus. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Veja que João, ele usa aqui a palavra verbo ou logos, dando-nos assim a concepção grega de criação. João capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, ou a triunidade. O Deus
unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Perceba que a Bíblia é muito clara em chamar Jesus de Deus. 1 Coríntios 8,6. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. 1 João capítulo 5, versículo 20. Estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Tito capítulo 2, versículo 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Tu és digno, Senhor, nosso Deus, de receber a glória e a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Perceba as atribuições de Jesus como sendo Deus. A Cristo são atribuídos também características ou atributos que pertencem somente a Deus. Perceba, santidade. Marcos capítulo 1, versículo 24. Hebreus 7, 26. Eu estou citando os textos principais e eu gostaria que você os consultasse na sua Bíblia. Consulte, marque-os, faça um caminho para que você possa ter textos bíblicos a fim de conversar com quem se oponha a esse ensinamento. Jesus é eterno. João capítulo 1, versículo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 8. Jesus é vida. João 14, 6. Jesus é imutável. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus é onipotente, Ele é todo-poderoso. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Jesus é onisciente. Colossenses capítulo 2, versículo 3. Jesus é onipresente. Mateus capítulo 28, versículo 20. Eu estarei com vocês todos os dias. Jesus é o Criador. João, capítulo 1, versículo 3, Hebreus, capítulo 1, versículo 3, Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e 17. Jesus, então, recebe os mesmos atributos de Deus. Ao considerar esses textos, vai ficar muito claro para que você possa ajudar uma pessoa a quem você está evangelizando. Jesus, ele até mesmo recebe orações em ocasiões especiais. Uma Bíblia destaca várias ocasiões, inclusive durante a morte do discípulo Estevão. Portanto, se nós aprendemos em aulas anteriores que existem atributos incomunicáveis de Deus, ou seja, Deus não participa esses atributos com a criação. São eles onipotência, onisciência, imutabilidade, eternidade, onipresença, e Jesus é descrito na Bíblia tendo esses atributos, então Jesus só pode ser Deus. Percebe como é claro quando nós começamos a separar sistematicamente, à luz da Bíblia, cada pessoa da Trindade? O Espírito Santo é Deus. Muitas pessoas acreditam que o Espírito Santo é apenas a força ativa de Deus. Assim, as Testemunhas de Jeová começam a sua tradução da Bíblia dizendo que a força ativa de Deus movia-se por cima das águas, conforme o Gênesis capítulo 1, versículo 2. Mas o Espírito Santo, ele é apresentado em uma revelação progressiva na Bíblia. Se a Bíblia parasse no livro de Malaquias, nós teríamos verdadeiramente a impressão de que o Espírito Santo era apenas uma força. Existe muita confusão quanto a isso, mas o Novo Testamento nos esclarece. Por exemplo, lá no livro de Atos, capítulo 5, versículo 3 e 4, Ananias e Safira mentem para o apóstolo Pedro, e Pedro os confronta, dizendo: por que vocês mentiram ao Espírito Santo?
não mentiram a homens, mas a Deus. Seria possível mentir a uma força? Claro que não. Pedro diz que eles mentiram a uma pessoa. Mentiram a Deus. O qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito que está nele? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2:11. Isso mostra que o Espírito de Deus tem intelecto, gente. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Ide, portanto, e fazei discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Percebe? O Espírito Santo, ele é colocado no mesmo pé de igualdade com o Pai e com o Filho, tendo os seus mesmos atributos e o mesmo poder. Agora vamos tratar um pouquinho das obras de cada um deles. É declarado que cada pessoa realiza obras de Deus. Assim, todas executam aquilo que a Bíblia apresenta como sendo Deus executando. Nunca é mencionado as três pessoas no plural, como que realizando a obra junta, mas resume-se apenas em Deus realizar a obra. Por exemplo, a criação do universo. Salmos 102:25 atribui ao Pai. Colossenses capítulo 1, versículo 16 atribui ao Filho. Jó capítulo 26, versículo 13 atribui ao Espírito Santo. E tudo isso se combina em Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus. A criação do homem. Gênesis capítulo 2, versículo 7, atribui ao Pai. Colossenses capítulo 1, versículo 16, atribui ao Filho. Jó capítulo 33, versículo 4, atribui ao Espírito Santo. Resumindo, tudo isso, lá no livro de Eclesiastes 12:1, Isaías 54:5, usa-se a palavra Criador, referindo-se às três pessoas. Na morte de Cristo. Salmos 22, versículo 15, observamos ali a participação do Pai. João capítulo 3, versículo 16, também nos revela o Pai participando da entrega do seu Filho. João capítulo 10, versículo 18 e Gálatas 2:20 mostram-nos a participação de Jesus. E Hebreus 9:14 mostra a participação do Espírito Santo. A ressurreição de Jesus. Podemos ver em Atos 2:24 atribuída ao Pai, em João capítulo 10 atribuída ao Filho, aí no versículo 18, e 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18, atribuindo ao Espírito Santo. Temos ainda a inspiração das Escrituras. 2 Timóteo 3,16 atribui ao Pai. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 10 atribui ao Filho. 2 Pedro 1,21 atribui ao Espírito Santo. Portanto, no Novo Testamento, a triunidade é perfeitamente identificada. Por isso, ela pode ser facilmente formulada pelas passagens que acabamos de aprender. Falaremos agora sobre a presença da triunidade de Deus no batismo de Jesus. As três pessoas são evidenciadas durante o batismo. Isso fica muito claro no livro de Marcos, capítulo 3, versículo 16 e 17. Quando o céu se abre, ouve-se a voz do Pai, o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba sobre Jesus e Jesus está sendo ali batizado, de modo que é inegável a presença das três pessoas. Tem sido muito utilizado também pela Igreja Evangélica a bênção apostólica. Nós percebemos ali Paulo dando personalidade, o amor de Deus, o Pai, as consolações do Espírito Santo e a graça de nosso Senhor Jesus. Portanto, fica muito claro para nós também que as três pessoas aparecem em uma união, formando assim um só Deus, até mesmo na bênção apostólica. Embora haja
essa intrínseca união, são pessoas distintas entre si. Não é da maneira como, por exemplo, as testemunhas de Jeová pintam na revista Deve-se Crer na Trindade, um Deus, uma cabeça e três faces. Não é isso, de maneira alguma. O relacionamento é pessoal, mas são pessoas distintas. Nas relações pessoais que a Trindade tem entre si, é evidenciado que são pessoas diferentes. As suas designações, Pai, Filho e Espírito Santo, testificam isso. Aliás, designações essas que nós conseguimos localizá-las apenas no plano de salvação. Ou seja, Jesus é quem morre, o Espírito Santo é quem convence e o Pai é o autor do plano. Dessa maneira, nós conseguimos enxergar claramente a ação das três pessoas na salvação. Normalmente, eles usam os pronomes eu, tu, ele, quando falam um do outro, indicando que não são a mesma pessoa. Mateus 17:5. João, capítulo 17, versículo 1. João, capítulo 16, versículo 13. Eu recomendo que você leia esses textos com foco nesta linha de raciocínio. Jesus, ao referir-se ao Pai ou ao Espírito Santo, utilizando pronomes pessoais. O Pai ama o Filho e o Filho ama o Pai. O Espírito Santo glorifica o Filho. João, capítulo 3, versículos 35. João, capítulo 15, versículo 10. João, capítulo 16, versículo 14. O Filho ora ao Pai. Isso significa que o Filho não é o mesmo Pai. E o Pai não é o mesmo Filho. João, capítulo 17, versículo 5. O Pai envia o Filho. E o Filho e o Pai enviam o Espírito Santo, que atua como agente para convencer o homem do pecado e do juízo. Mateus, capítulo 10, versículo 40. João, capítulo 17, versículo 18. João 14, 26. Agora eu quero considerar aqui uma prova espetacular da triunidade de Deus. Observe a passagem bíblica de Isaías capítulo 6. Ali diz que no ano que morreu o rei Uzias, Isaías disse que viu Yahvé, ou, conforme conhecido por nós na nossa língua portuguesa, Isaías viu Jeová. Mas, no livro de João capítulo 12, versículo 41, o apóstolo João faz referência à visão de Jesus. Portanto, nós observamos Jesus sendo considerado por João o mesmo Jeová do Antigo Testamento. O que é o Jeová do Antigo Testamento? Jeová, ou tetragrama, ele inclui as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Jeová não é o Pai, conforme é apresentado erroneamente pelas testemunhas de Jeová. Jeová é três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso fica muito claro aqui, quando Isaías diz que vê Yahvé, ou vê Jeová, e João diz que viu Jesus, sendo assim identificado como participantes da mesma glória, embora pessoas diferentes e recebendo o mesmo nome Jeová. Em Atos 28, 25, ali nós percebemos também que havia a presença do Espírito Santo, porque as palavras desse versículo de Isaías são citadas pelo apóstolo Paulo. Atos, capítulo 28, versículo 25, com Isaías, capítulo 6, versículo 9. Assim, podemos resumir que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão todos no lugar santo dos santos. Quando os querubins repetem 3 vezes Santo, 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 e único é Jeová, é claro que isso é uma magnífica referência às 3 pessoas da triunidade, apresentando-as como sendo o próprio Jeová. Você percebe como a Bíblia, quando considerada de modo sistemático, ela consegue nos esclarecer pontos aparentemente tão difíceis?
É conforme eu disse, a questão da triunidade é uma doutrina difícil de ser compreendida, mas ao considerar esses textos e agora com a linha de raciocínio que eu estou trazendo para vocês, vai ficar muito mais fácil para que você vá por todo mundo e pregue o Evangelho. Para finalizar, eu quero trazer aqui alguns textos bíblicos que mostram as três pessoas recebendo os mesmos atributos. Já consideramos esses atributos no Filho, agora falaremos dos três. Eternidade. Salmo 90:12 diz que pertence ao Pai. Apocalipse 1:8 revela-nos ao Filho. Hebreus 9:14 ao Espírito Santo. Poder infinito. 1 de Pedro 1:5 trata do Pai. 2 Coríntios 12:9 trata do Filho. Romanos 15:19 trata do Espírito Santo. Onisciência. Jeremias capítulo 17, versículo 10 trata do Pai. Apocalipse 2:23 fala do Filho. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11 fala do Espírito Santo. Onipresença. Jeremias capítulo 23, versículo 24 trata do Pai. Mateus 18:20 trata do Filho. Salmos número 139:7 fala do Espírito Santo. Santidade. Apocalipse capítulo 15, versículo 4 trata do Pai. Atos 3:14 trata do Filho. E o Espírito Santo é chamado de o Espírito Santo, ao qual os anjos clamaram: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, lá no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 3, depois capítulo 6, versículo 9. João capítulo 7, versículo 28, diz que o Pai é a verdade. Apocalipse capítulo 3, versículo 17, apresenta Jesus como sendo a verdade. E 1 de João capítulo 5, versículo 6, apresenta o Espírito Santo. Os três estão em comunhão. Pai, 1 de João capítulo 1, versículo 3, Filho, no mesmo texto, o Espírito Santo em 2 Coríntios 13:14, ali na bênção apostólica que nós já citamos. Portanto, fica muito claro, à luz da Bíblia, conseguir mostrar para qualquer pessoa que você esteja evangelizando a relação entre Pai, Filho e Espírito Santo, compondo o mesmo Deus, mas sendo pessoas distintas. Algumas ilustrações têm sido usadas para tentar explicar a Trindade. Eu quero dizer aos irmãos que nós não queremos explicar a Trindade. Nós aceitamos a triunidade de Deus, ou a Trindade, pela fé e pelas evidências bíblicas. Por exemplo, algumas pessoas usam a experiência do ovo, né, que o ovo tem a parte externa, tem a clara e tem a gema, né? Mas nós não dá para usar essa ilustração. Não dá para usar essa ilustração. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são partes de Deus. A casca é parte do ovo. A gema é parte do ovo. A clara é parte do ovo. Jesus não é parte de Deus. Jesus é Deus. O Espírito Santo não é parte de Deus. É Deus e assim também o Pai. Depois nós vamos ter a ilustração da água que mostra a água em estado líquido, sólido e gasoso. Alguns tentam colocar também essa ilustração para a triunidade de Deus, mas ela também é falha, porque Deus não é estado. Essa visão é aquela visão modalista que nós já citamos, que diz que Deus foi manifesto em Pai no Antigo Testamento, em Filho no Novo Testamento e em Espírito Santo agora na época da graça. Não, Deus é apenas um, e as três pessoas é que compõem esse Deus. É claro que um Deus infinito não pode ser descrito em ilustrações humanas, em palavras humanas. Nós não conseguiremos jamais, diz a Bíblia, perscrutar todas as coisas que Deus fez desde o princípio, mesmo sendo nós agora participantes de uma vida eterna. Portanto, ao invés de nos focarmos, talvez, nas dificuldades em entender a triunidade de Deus, se bem que eu acho que essa aula deixou muito claro a maneira para que nós possamos chegar lá, nós devemos nos focar verdadeiramente em Deus.
Ó profundidade das riquezas, tanto de sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Romanos capítulo 11, versículo 33 e 34. Portanto, tentar colocar Deus dentro de uma caixinha, tentar colocar Deus dentro de um molde para que nós possamos explicá-lo, na realidade fará com que o ser humano ele continue evidenciando a sua pequenez e a sua fragilidade em entender o ser supremo do universo. Bem, eu espero que você tenha tirado proveito. Os argumentos que foram utilizados, os textos bíblicos, devem ser considerados por você em um momento de folga, com a sua Bíblia. Os raciocínios todos estão aqui, conforme eu acabei de apresentar. Todos os textos estão descritos na sua apostila, bem como os raciocínios apresentados. Dessa maneira, ao focalizar o assunto de modo sistemático, você terá muito mais facilidade para conseguir se defender contra aqueles que não creem na razão da nossa esperança. A triunidade de Deus é uma revelação progressiva. Ela aparece desde o Antigo Testamento ou das Escrituras hebraicas e chega até as Escrituras gregas. Agora nós vamos para a nossa última aula desse módulo. Vamos tratar sobre o nome de Deus. Fique ligado aí que eu tenho certeza que essa aula também vai ajudar você a resolver muitas dúvidas e também evangelizar para pessoas que muitas vezes chegam à sua porta tentando justificar o nome de Deus como Jeová. Presta atenção que a partir de agora nós vamos para a nossa aula de número 5, o nome de Deus.